Hoje, muitos de nós passamos por lutas, né? Por tempos difíceis, pandemias, crises econômicas, conflitos pessoais, conflitos da família, enfim, mortes, inúmeros problemas, eles nos rodeiam e, vez ou outra, nos alcança, nos atinge, e parece que o mundo ele caminha nessa direção, né? De viver cada vez mais afundado em todos esses conflitos. Você liga a televisão, lá em casa quase a gente não assiste mais programações assim da TV aberta, a gente, enfim, nós escolhemos, né? Não para ficar alheio, mas você liga a televisão e você vê tanta desgraça acontecendo, você vê tanta coisa acontecendo, e você fala, meu Deus, para onde o mundo está caminhando? Para onde o mundo está caminhando? E em meio a essa escuridão, em meio a essas lutas, esses conflitos, para nós cristãos, há uma luz que brilha, há uma luz que ilumina e que traz para nós esperança. A gente está falando de esperança e a gente vai falar de esperança durante todo esse ano. E essa mensagem do texto de Lamentações, ele nos ensina, a gente leu apenas alguns versos, mas ele traz para nós ensinamentos muito profundos. Basta saber que Jeremias, então, é atribuído a Jeremias o texto desse livro de Lamentações. E Jeremias ele fala então num momento muito difícil para o povo de Israel. Quando ele escreve isso, Israel estava sofrendo por causa do exílio. Havia sido invadido, os babilônicos haviam invadido e tudo estava perdido, tudo era motivo de lamentar e chorar por tudo aquilo que estava acontecendo. Sabemos que tudo isso aconteceu também por falha do povo, o povo errou, o povo pecou, o povo falhou muito. E Deus permitiu então esse exílio, permitiu essa invasão. E se nós lemos aqui os primeiros capítulos aqui de Lamentações, a gente vê que a cada versículo o Jeremias vai lamentando e vai chorando e vai clamando por toda a desgraça que está acontecendo ali, livramento. Só que quando ele entra aqui, nesse texto que nós estamos hoje, aqui ele começa a falar a respeito da esperança que ele tem no Senhor. Antes ele lamenta, ele fala de todas as suas queixas, de todas as suas dores. E aqui então, quando nós entramos a partir aqui do verso 21, ele começa a expressar com seus lábios onde está realmente a sua esperança. A desgraça se instalou, o problema tomou conta, mas ele declara que ele quer trazer à memória aquilo que dá esperança, é o verso 21. Então, em tempos difíceis, é fácil para a gente se perder nas sombras, não é verdade? Quando você está no olho do furacão, quando você está ali no meio das tribulações, é muito fácil você se perder e você esquecer até mesmo de Deus, porque, sabe, e desgraça atrás de desgraça, e as coisas acontecendo, e você fala, meu Deus, por que tudo isso? Por que isso está tudo acontecendo? Só que aqui, Jeremias, ele traz a esperança dele, aquilo que o Senhor já havia feito com o povo. É como se nós hoje, nós pudéssemos imaginar tudo aquilo que o Senhor já fez na tua história. Garanto que cada um aqui já teve uma experiência com Deus assim, você fala, uau, Deus, olha o que o Senhor fez na minha vida. E quando ele fala, eu quero trazer a memória o que me dá esperança, é dizendo assim, ó Senhor, o Senhor já fez coisas na minha vida, o Senhor já realizou coisas na minha vida, eu já passei por situações difíceis e o Senhor esteve comigo.
Então, Deus, eu quero me apegar nas coisas que o Senhor já fez e trazer à memória, porque isso sim vai me trazer esperança, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não nos abandona, de que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, até o último segundo, Ele vai estar conosco. Então, se nós vemos que o mundo caminha mal, e nós, quem sabe, estamos vivendo um conflito, vivendo uma luta, nós precisamos olhar e falar assim: eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança para continuar. Interessante que o Senhor, muitas vezes, Ele não nos livra dos problemas, Ele não nos livra das dificuldades, mas Ele nos livra nas dificuldades. É diferente. Ele não nos livra das dificuldades, mas Ele nos livra na dificuldade. Então, nós passamos por tribulação, mas nós temos na nossa mente que o Senhor é aquele poderoso para fazer infinitamente mais. É louco a gente imaginar que, puxa, a gente viu recentemente, não sei quantos viram essa notícia, de muitos cristãos sendo mortos na Síria, na Ucrânia, cristãos sendo mortos por causa da sua fé. Imagina você estar numa condição, numa situação dessa, e você olhar e falar: Senhor, eu vou até o final, e se o meu final for a morte, Senhor, prepara aí que eu estou subindo. Prepara aí, Deus. E a gente não pode temer. Muitas pessoas, elas não conseguem, porque aquilo que a gente cantou, né, de que eu não posso estar apegado às coisas daqui. Nós amamos, né? A gente ama a nossa casa, aquilo que a gente tem, o carro, enfim, tudo aquilo que Deus nos deu, nos presenteou, nossa família. Mas eu não posso me apegar a essas coisas aqui. A minha esperança não pode estar nessas coisas. Se a minha esperança estiver no meu carro, se levarem o meu carro, pronto, levou a minha esperança. Foi embora a minha esperança, porque estava no carro. Mas eu preciso trazer à memória aquilo que me dá de fato a esperança verdadeira, que é Cristo Jesus. No verso 22 ele fala que as misericórdias não têm fim. A fidelidade de Deus, Ele é o fundamento da nossa esperança. Não somos consumidos porque Deus é fiel, porque Deus cuida de nós. Isso nos dá a certeza de que, independente do que a gente vai enfrentar, sempre haverá um amanhã. Sempre haverá um amanhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Traz também a ideia de que a nossa humanidade nos leva muitas vezes a pecar, nos leva muitas vezes a murmurar, nos leva muitas vezes a reclamar das situações. Eu me lembro, eu já contei esse testemunho várias vezes aqui na igreja, de que quando Deus nos tirou de Maringá, Ele deu uma palavra, nós não tínhamos os meninos, e Deus nos tira de Maringá e dá uma palavra para a gente: saiam daí, vão para o lugar que eu te mostro. Parece semelhante a alguma coisa que a gente já viu aqui, né? Vão para o lugar. A gente não sabia para onde a gente ia, mas a gente tinha a palavra: sai daí. E a gente obedeceu, a gente saiu sem destino, mochila nas costas, pegamos o ônibus e saímos. Quando Deus nos direcionou para Curitiba e nos mostrou, deu uma palavra que era lá que a gente tinha que ficar, a gente começou a morar de favor na casa do meu cunhado, e em determinado momento o meu cunhado, ele ia casar. A gente chegou em janeiro, ele ia casar acho que em fevereiro, se eu não me engano, e a gente tinha que sair da casa, porque a gente, enfim, a noiva queria trazer as coisas dela para casa, justo, né? E a gente estava ali. Isso começou a gerar uma inquietação no nosso coração, porque a gente estava em Curitiba, sem trabalho, morando de favor e precisando sair da casa. E eu me lembro que eu fui para Deus com muita raiva.
estava vivendo aquele turbilhão de coisas, aquele monte de informação chegando, e eu cheguei para Deus num momento assim de muita fragilidade, um coração muito irado. Eu falei: Deus, o Senhor não é justo, o Senhor não é justo, o Senhor mandou a gente sair de lá, a gente obedeceu, a gente saiu, agora eu estou indo para a rua, então não tenho onde ficar, nessa cidade que a gente nem conhece direito. Enfim, rasguei o coração na presença do Senhor, falei tudo que eu estava lá dentro. E eu lembro que era domingo, eu não tinha nem contado isso para a Pri, e guardei para mim, e a gente foi para a igreja. E daí quando a gente chega na igreja, uma pessoa vem para mim e fala: Éder, Deus mandou falar algo para você. E eu era um presbiteriano muito radical, ainda não tinha levado a surra de Deus, né, para me fazer o que eu sou hoje, mas eu era muito radical, esse negócio de Deus falou, para mim não cola, que Deus falou. E eu já estava virado, né? Enfim. E eu lembro que eu falei assim: então fala Deus. Ele falou: não, Deus mandou trazer uma palavra para você. E eu falei: então fala aí Deus. Eu usei bem essa expressão, eu falei: fala Deus. E daí ele chegou para mim e falou assim: Deus mandou te dizer que se você não tiver lugar para morar, você vai morar comigo na minha casa. Eu falei: quem falou isso para ele? Quem falou da minha oração para ele? Eu me lembro que eu comecei a chorar ali na igreja, já está começando, o pessoal chegando para o culto assim, e eu comecei a chorar ali, porque Deus começou a trabalhar o meu coração, e como se Deus dissesse assim: ó, cala a boca, porque se eu mandei, eu tenho onde pôr você, fica quieto, para de reclamar. E eu me lembro que aquela noite ali, é como se Deus falasse assim: você falou, né? Agora sou eu, agora você vai ouvir. E aquela palavra foi paulada nas minhas costas para eu aprender que a minha esperança está nele. Se eu obedecer, ele vai fazer as coisas acontecerem, ele vai trazer a existência que não existe, ele vai fazer um milagre acontecer para que você perceba o cuidado dele, simplesmente porque ele te ama, ele me ama. Então a nossa esperança está nisso. Então muitas vezes a gente se vê nessa situação: eu estou muito irado com Deus, e eu fico imaginando, se eu fosse Deus, eu tinha me mandado um raio ali, assim, que está reclamando, já tinha consumido ali, né? Mas a gente entra que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a cada dia as misericórdias e o amor dele por você, ele se renova. Então a palavra que o Senhor tem para você hoje, é para hoje, como aquele maná que ele te dá hoje. Amanhã ele tem uma palavra para você, desde que você queira ouvir, desde que você queira buscar, desde que você queira estar na presença dele. As misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus por isso, aleluia por isso, porque isso mostra o amor de Deus, a soberania de Deus, o cuidado de Deus. A gente enfrenta lutas. O Senhor conhece a tua carne, Ele sabe dos teus temperamentos, porque Ele te fez desse jeitinho, cada um diferente do outro, né? Desse jeitinho. E Ele é capaz de falar na linguagem que você vai entender, e Ele quer falar conosco. Então a gente vê essa ação de Deus maravilhosa, de demonstração. Seja qual for a luta, as misericórdias do Senhor vão nos proteger, vão nos guardar. No verso 23 ele fala que se renova a cada manhã. É a graça de Deus demonstrado aqui, que não é estática. A graça de Deus que se renova sobre você, ela é dinâmica. Eu gosto muito da expressão igreja em movimento por causa disso. Não, o reino de Deus ele não é parado, o reino de Deus ele não é uma forminha que você pegou ali e você começa a seguir.
e fazer tudo certinho daquela forminha ali. Não é, o reino de Deus é em movimento, e a cada dia o Senhor está falando, e Ele vai trazer coisas novas, para que nós possamos crescer, para que nós possamos não esmorecer, mas permanecer firmes, crendo naquilo que Ele pode fazer. A gente pode chorar hoje, mas amanhã a alegria vem. Nós podemos sentir o baque hoje das lutas, mas amanhã as coisas serão novas. A gente está falando de esperança, e esperança significa isso. A cada nova manhã é uma oportunidade de você descobrir mais de Deus, de você descobrir mais dos segredos de Deus. Que segredos são esses? Dessa intimidade que Ele vai ministrando no teu coração, e de repente você vai tomando conhecimento, e toda vez que a gente vai para a Bíblia, às vezes a gente vai para a Bíblia achando que a gente vai conhecer mais de Deus, né? Mas toda vez que a gente vai para a Bíblia, a gente conhece mais da gente mesmo, porque Deus mostra para a gente quem nós somos através da palavra dEle, e Ele se revela a nós, e é isso que Ele quer. Ele não quer que você ignore os problemas, não é aquela, não é para olhar para as dificuldades, não vou andar por vista, então eu vou fechar o... Não é isso. Mas Ele quer dizer para nós que o nosso foco não está nessas dificuldades. Nós passamos por lutas, nós passamos por perrengues na vida, a gente passa por situações de muita dificuldade, e aí como é que a gente vai lidar com isso? Como que a gente lida com isso? Eu me lembro, nessa mesma época, a gente começou a trabalhar, só que a gente, como saiu de Maringá com a mochila nas costas, a gente saiu com um monte de dívida atrás, e a gente passou por muita dificuldade financeira, e a gente não conseguia comprar um pé de alface. E era muito difícil, era lixa de Deus ali nas nossas vidas. E a gente pôde... E eu me lembro que toda vez que a gente ganhava a cesta básica da igreja, a gente ganhou por ano a cesta básica da igreja, e para mim aquilo lá era morte, né? Porque imagina a vergonha, né? Mas era Deus trabalhando também a questão do orgulho. Mas a gente ganhava a cesta básica, eu lembro que a gente sentava na mesa, eu e ela, e tinha arroz, feijão, ovo, que vinha na cesta. Não, o ovo a gente comprava, nem vinha na cesta. Aí a gente conseguia comprar o ovo, e daí comia, e eu lembro que a gente comia chorando, mas a gente não chorava porque só tinha aquilo para comer. Nós chorávamos porque ali Deus estava ministrando o nosso coração, porque quem conhece a gente sai de Maringá para ir para Curitiba, porque Deus precisava trabalhar questões na vida da gente, e Ele precisava trabalhar a gente fora de lá, e Ele tirou a gente para ser lixado bem fora, longe de todos os parentes, e Ele nos leva para lá. Então a gente estava nesse processo de lixa, nesse processo do trabalhar do Senhor. E quando nós chorávamos, nós nos lembrávamos, e Deus começava a ministrar no nosso coração, de que quando a gente estava lá, a gente tinha tudo e a gente não valorizava. Quando nós estávamos lá, meu sogro, eu lembro que ele construiu uma casa para a gente morar, e a gente morava na casa que meu sogro construiu, enfim, só que a gente não dava valor, e o nosso casamento estava se destruindo, o nosso casamento estava indo embora, E Deus, Ele traz e começa a lixar, e quando a gente está chorando e comendo, Deus está mostrando para a gente, isso aqui como com alegria, porque isso aqui é sinal das minhas misericórdias por vocês. Porque se fosse pelos nossos méritos, se fosse por tudo aquilo que a gente já tinha vivido, nem aquilo a gente merecia. Tamanha ingratidão, uma vida assim, sem propósito. Mas as misericórdias, eles se renovam, e falam, comam com alegria, porque é isso que vocês vão comer. Alegrem-se. Então é o cuidado do Senhor, e as misericórdias se renovam. Chegou um domingo, a gente só tinha culto à noite lá também, e a gente passava no supermercado, só que não tinha dinheiro para comprar as coisas, né? Não sei quantos já viveram uma situação assim, né? E daí a gente passava assim, e daí tinha bancada de fruta, a gente passava a mão na fruta, tirava e devolvia. Não tinha como comprar.
É louco, né? Pensar isso, né? Isso, eu estou falando aqui de 2006. 2006, não é lá, né? 2006, não tinha. A gente pegava a fruta e tirava. E eu lembro que Priscila começou a chorar e falou assim: Deus, eu queria tanto comer uma fruta. Eu queria tanto comer uma fruta. Eu queria tanto comer algo. Enfim, só que não tinha. E daí a gente voltava para casa. E eu me lembro que era um domingo de manhã. A gente recebe uma ligação de uma missionária. E a missionária fala assim: eu queria, vamos comer um frango, eu queria comer alguma coisa na casa de vocês. Isso. Eu queria comer na casa de vocês. Posso ir aí? E a gente, meu Deus, arroz, feijão e ovo. Para mais a visita, né? Vai faltar para a semana, né? Porque esse arroz, feijão e ovo já é para a semana. Aí ela pegou e falou assim: não, mas fica tranquilo que eu vou levar um frango. Eu falei, frango? Quanto tempo faz que eu não como frango? E a gente ficou assim: então eu quero provar desse frango. Não, pode vir. E daí a missionária foi, e daí ela chega em casa de mão vazia. E eu olho para a Pri e falo: e agora? Agora deu ruim. Ela falou que ia trazer o frango, não trouxe. Agora ferrou. E daí ela falou assim: não, sabe o que é? Eu estou com dor no braço. E ela, de fato, ela tinha um problema no braço, e ela não podia carregar peso. Ela falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos lá buscar um frango no mercado, vamos lá, tal. Deus já estava desgostoso, falou: amor, vai lá, eu vou ficar aqui, não vou. Ele já estava assim, né? E daí elas foram. E daí quando chega no supermercado, essa missionária fala assim: Priscila, na verdade Deus me mandou aqui. E Deus mandou te dizer que Ele quer realizar os sonhos do teu coração. Pega o que você quiser que eu vou pagar. Priscila começa a chorar no supermercado e ela vendo então a misericórdia do Senhor se renovando naquela manhã, porque no dia anterior ela tinha orado, falando: Deus, Senhor, como eu queria comer uma fruta, como eu queria provar algo diferente do que a gente está comendo todo dia. E Deus então manda um improvável, né, um missionário, ele que precisaria receber uma oferta nossa, né? E ele trouxe o missionário e ela, Deus me mandou, porque Ele quer realizar os sonhos do teu coração. Pode pegar o que você quiser, que eu vou pagar. Isso é a misericórdia sendo renovada. Isso é o cuidado do Senhor quando a nossa esperança está nele. Porque em nós mesmos, a gente não tinha, vou fazer o quê? Não tem, a gente até começou a trabalhar, mas não tinha. E a gente, eu andava praticamente 12 quilômetros a pé, para poder economizar ônibus, a passagem do ônibus, todo dia. E eu não estou falando isso para falar assim: nossa, tadinho dele, não, mas é para mostrar que o Senhor olha para as nossas lutas, para as nossas questões, para as nossas dificuldades e diz: eu cuido de você. Vai em frente, eu estou com você. Eu não vou te abandonar em nenhum momento. Por mais que você esteja vivendo esse turbilhão e você não consegue enxergar sequer o túnel, quanto mais a luz do fim do túnel, você não consegue nem enxergar o túnel. Eu vou estar com você sempre. E eu posso fazer nova todas as coisas. Eu posso mudar a realidade, eu posso mudar a sua sorte. Porque as misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. A gente precisa exercitar esses versos que a gente leu. A gente precisa colocar isso em prática. E aqui eu quero partir já para encerrar, trazendo, quem sabe, formas, né, que nós podemos, enfim, tem várias maneiras de a gente começar a praticar isso, mas algo que nós aprendemos, algo que a gente vivenciou, não sei quantos aqui tem essa prática, mas vale um exercício, ter um diário de oração, de oração não, de gratidão, um diário de gratidão. A gente tem nosso caderninho de oração, que a gente coloca nossos pedidos, né? Mas tente fazer um diário de gratidão. Filho, eu deixei uns papeizinhos aí em cima, não? Não? Então deixa. Senão a gente vai fazer um exercício agora aqui.
Mas pegue um papel e comece a escrever aquilo que você é grato a Deus, sabe? Chega hoje em casa e pega um papel, uma caneta e começa a escrever assim: porque eu sou grato a Deus nesse dia. Não é do que aconteceu lá atrás, não. Nesse dia. Quais são os motivos de gratidão a Deus por esse dia? Faça isso sempre no final do dia. Você já viveu todo. E lembre, volta a memória, veja tudo que você viveu, tudo aquilo que você viu, presenciou, enfim, as experiências que você teve, e escreva ali: Senhor, eu sou grato a Deus porque a hora que eu entrei na igreja, despencou água e choveu. Eu não tomei chuva. Olha só. Eu não sofri nenhum acidente hoje. Coisas simples que você pode colocar e falar assim: puxa, Senhor, eu sou grato ao Senhor por causa disso. Quando a gente passou por todas aquelas situações difíceis lá em Curitiba, a gente começou a dar valor a coisas pequenininhas que antes a gente nem dava valor. Por exemplo, um sabonete. Um sabonete. Que é algo tão simples, né? Mas eu lembro que quando a gente estava vivendo lá, isso até a gente dá risada, porque vinha na cesta básica o pior sabonete da história da humanidade. Pensa num sabonete ruim. Esse é bom. Perto daquele lá, e a gente, meu Deus do céu, e a gente tomava banho com aquele lá, nem espuma fazia, aquilo era horrível. E a gente, quando passa e a gente vence todo aquele momento que a gente viveu, aquele tratamento de Deus, a gente começou a valorizar coisas pequenas que Deus estava dando pra gente. Fala: Deus, obrigado por isso. Às vezes a gente agradece por coisas grandes, né? Pelo meu trabalho, pela internet que eu tenho em casa, sabe? E a gente se esquece do pequeno detalhe, né? Por exemplo, você abrir o seu olho quando você acorda. Cara, que louco. Então tenha um diário de oração. Um outro exercício: declare isso todos os dias, pela manhã, que você confia. Declara: Senhor, eu quero trazer a memória que me dá esperança. Não é mantra, não. Não é para dar sorte, não. Mas declare com fé: Senhor, eu quero trazer a memória hoje o que me dá esperança. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida nessa manhã. E comece a declarar isso, porque você não tem ideia do impacto que isso tem no mundo espiritual. Você não tem noção do que isso impacta no mundo espiritual. Porque existe uma guerra que está acontecendo, inclusive agora, enquanto a gente está reunido aqui, existe uma guerra que está acontecendo no mundo espiritual. O diabo chegando e falando: olha aí, só estão em 4 de novo, 5. Só estão em 5 de novo. Olha aí, que coisa mais frustrante, hein? Olha só que Deus não está com você, não. Olha aí, banco vazio. É uma guerra espiritual, mas quando a gente declara: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, e o Senhor é poderoso para mudar essa realidade. E hoje, eu vou dar esse exemplo, né? Hoje nós estamos aqui, mas eu creio que isso aqui pode estar lotado. Está lotado. Pastor Abe Uber, não sei quantos conhecem, ele conta o testemunho dele que quando ele começou a igreja, eles tinham pouquinhas pessoas, devia ter por exemplo, umas 10 pessoas, acho que era, não lembro agora, 10 pessoas no culto. E daí, quando era o momento do louvor, ia todo mundo lá para frente. E ficava ele só no banco ali, ele mais 1, 2 ali no banco, no momento do louvor, porque os outros estavam tudo lá tocando. E ele olhava assim, e falou: gente. Só que o olhar dele era como se aquele auditório tivesse lotado. E quando ele ia pregar, ele pregava como se aquele auditório de 10 pessoas estivesse lotado. E hoje a igreja dele é uma das maiores do Brasil. Mas porque um dia ele creu
e ele não olhou as circunstâncias, ele teve esperança no Senhor, que mudou toda a sorte. Não que também ter igreja grande é sinônimo de ministério sadio, não quer dizer nada, né? Mas é só para a gente entender que nós não podemos olhar as circunstâncias, nós precisamos declarar com a nossa boca aquilo que a gente crê, porque no mundo espiritual isso tem um impacto muito grande. Um outro exercício: viva em comunidade. Viva em comunidade. Não se isole. Pratique. Busque pessoas que têm a mesma esperança que você. Tem muitas pessoas que te colocam para baixo, né? Você, meu Deus, sai dali mal. Mas busque pessoas que têm a mesma esperança e alimente a sua fé. Alimente a sua esperança com esses irmãos que o Senhor coloca ao seu redor. Não ande sozinho. Então, minha irmã, o tempo é hoje. O tempo é hoje. A gente precisa dessa esperança para enfrentar os desafios. Porque lá fora, o mundo não quer nem saber o que você está passando. Eles não querem nem... Dane-se. Cada um por si. O mundo é cruel. O mundo é cruel. E nós precisamos ter a esperança no Senhor e entender que a gente pode esperar que as coisas vão mudar, se não aqui, na eternidade. Mas a gente precisa crer e a gente precisa viver nessa perspectiva. A gente precisa agir. A gente precisa dar o passo. Nós temos o nosso papel. Então, que a luz desse texto possa iluminar a tua jornada. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento muito bacana com Deus, na sua família. Mas talvez amanhã você comece a se deparar com situações que você não esperava. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Traga somente aquilo que vai renovar suas forças. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Eu queria que, nesse instante, a gente pensasse na nossa jornada. E quem sabe agora nós pudéssemos renovar a nossa esperança no Senhor, nós pudéssemos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu entendo tudo isso que foi falado, até tenho vivido isso que foi falado, mas diante do Senhor, diante do mundo espiritual, eu quero renovar a minha caminhada, renovar o meu entendimento a respeito dessa esperança que não falha. A gente vai colocar uma música e você vai fechar os seus olhos e deixa Deus ministrar o teu coração através dessa música, e que você possa responder ao Senhor. Enquanto você ouve, que você possa responder para o Senhor essa renovação, esse reafirmar da sua fé, da sua esperança. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos, só ouça a canção e deixa Deus ministrar a tua vida e que você seja renovado. Quero trazer a memória
Sim, Deus, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, Deus. Renovamos diante do Senhor, ó Deus, aquilo que nós nunca deveríamos perder, ó Deus, que é a esperança no Senhor. Esperança de dias melhores, mesmo que todo o cenário mostre e prove o contrário, mesmo que tudo aconteça para nos desmotivar. A minha esperança, Senhor, nós renovamos a nossa esperança no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que traz a existência que não existe, aquele que muda a nossa sorte, aquele que transforma choro em alegria, tristeza em alegria. Senhor, Tu és aquele que pode resolver todas as questões, ó Deus. Pai, nós dependemos do Senhor e queremos declarar que Tu és aquele que nos traz a esperança, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida das minhas irmãs que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa renovar nelas, ó Deus, a esperança de cada uma, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o que cada uma tem vivido aqui, Senhor, nos seus lares, na sua família, no seu ambiente ali, Senhor, que a circunda, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, traz esperança, Deus, traz esperança, Senhor. Pai, se existe algum espírito de desmotivação, algum espírito que tenta colocar cada uma delas para baixo, Senhor, Deus, em nome de Jesus, muda a sorte, Deus, muda a sorte, Deus. Pai, em nome de Jesus, como no caso da Dona Marta, Senhor, transforme o luto, Senhor, em alegria. Transforme, Senhor, esse momento de tristeza em mudança de vida, Senhor, que talvez pessoas da família que ainda precisam se achegar ao Senhor, Deus, que tudo isso seja convertido, ó Deus, no impacto para essas pessoas e elas possam ter um encontro com o Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.